Sejam bem-vindas e bem-vindos à disciplina Fundamentos da Informática. Eu sou Wander Wilson, você está na aula 4.3 sobre processadores. Perceba que tem uma sequência de aulas, então é muito importante que você assista aos vídeos anteriores para você compreender melhor o que eu vou falar aqui. É importante também um caderno de anotações, porque tem várias palavras e vários conceitos que eu acredito que sejam novos para você. Bem, nós temos aqui uma placa-mãe. Você já deve conseguir identificar alguns componentes dessa placa-mãe. Percebe aqui no centro o processador, percebe aqui as memórias RAM instaladas. Tá, destaque aqui o processador para você visualizar bacana. E nós temos também um outro componente aqui que eu vou falar a respeito agora. São esses que estão em destaque. Esses são os componentes chamados slots de expansão, também conhecidos como PCI Express ou PCIe. Lembra que eu falei algumas aulas atrás sobre outros componentes que podem ser adicionados ao gabinete? Esses componentes, pelo menos a maioria deles, são colocados exatamente nesses slots de expansão, que no caso aqui são os slots de expansão PCI Express. Existem outros, mas atualmente a grande maioria dos slots de expansão são o PCI Express. Mas essas outras coisas que a gente pode colocar dentro do gabinete podem ser conectadas em outras partes da placa-mãe. Nesse momento, vamos falar especificamente do PCI Express. Pessoal, o processador ele tem uma comunicação direta com o PCI Express. No vídeo anterior a gente falou sobre a memória RAM, na qual o processador se comunica diretamente com a memória RAM, ou seja, existe um canal de comunicação direto entre processador e memória RAM. E aqui você está aprendendo agora que existe um canal de comunicação também direto entre o processador e os slots PCI Express. Na verdade, a gente chama de barramento essa comunicação do PCI Express. Então é comum você ouvir o termo barramento PCI Express. É correto também chamar de barramento a comunicação entre processador e memória RAM. No caso específico do processador com o slot PCI Express, existe uma situação um pouco diferente. Tá? Nessa comunicação, existem vários canais de comunicação entre o processador e o slot PCI Express. Essas vias de comunicação são chamadas de lane. Então, olha só, essa quantidade de lane varia de acordo com o processador. Geralmente você encontra a quantidade 36. Então você vai ver na especificação que um determinado processador tem 36 lanes de comunicação com o PCI Express. Esses 36 são divididos em partes, tá? Geralmente são 16 lanes de transmissão e 16 lanes de recepção. Tá bom? A gente vai estudar com mais profundidade o PCI Express em aula futura. Nesse momento, eu quero que você entenda que existe essa comunicação direta entre processador e PCI Express. Veja aqui a imagem de uma outra placa-mãe. Olha só, né? Você já deve estar conseguindo identificar aqui o processador, memória RAM, aqui é o socket para a instalação da memória RAM, e temos aqui o slot PCI Express. Tá? Vou colocar em evidência para você. Está aqui o processador, temos aqui o socket de instalação da memória RAM, e temos os slots de expansão PCI Express. Então vejam, né? Recapitulando, o processador tem comunicação direta com a memória RAM, e o processador tem comunicação direta com o PCI Express. O processador tem ainda mais um canal de comunicação com este circuito, bem aqui, que está embaixo desse dissipador. Esse componente metálico é um dissipador de calor. Tá? Então esse circuito integrado chama-se chipset. Nesse caso dessa placa-mãe só tem um chipset, então nós chamamos de chipset ponte sul. Existem placas-mãe que tem dois chipsets, o ponte norte e o ponte sul. Tá? Na verdade, beleza?
Esse chipset é o responsável pela comunicação com todos os demais periféricos de saída, né? E nesses periféricos de saída a gente pode colocar como exemplo teclado, mouse, impressora, HD, pendrive, enfim, um monte de coisa. A gente vai falar um pouco melhor sobre esses componentes em aulas futuras, tá? Mas o fato é que a comunicação entre o processador e os demais componentes de entrada e saída é feito através do chipset. E o processador tem uma comunicação direta com o chipset. Ou seja, na prática, esse chipset funciona como uma ponte de comunicação entre o processador e os componentes de entrada e saída. Vamos entender um pouco melhor isso aqui, ó. Então a gente já viu que o processador tem canal de comunicação direto tanto com a memória RAM quanto com o PCI Express, e o processador tem um canal de comunicação com o chipset. O chipset, por sua vez, é que vai se comunicar de forma direta com os demais periféricos de entrada e saída. Esse canal de comunicação entre processador e o chipset chama-se System Bus. Tá? O System Bus é o nome desse canal de comunicação. A Intel e a AMD, por sua vez, elas não costumam usar esse nome, tá? Elas dão nomes próprios ao System Bus. No caso da Intel, ela chama de DMI, Direct Media Interface, ou ela chama também de QPI, Quick Path Interconnect, tá? Dependendo de quantos chipsets tem na placa-mãe, se tem a ponte norte e ponte sul, aí ela vai utilizar os dois nomes, tá? Se tiver só um, ela vai chamar de QPI. A AMD, por sua vez, chama esse barramento de Hypertransport. Certo? Anotado. Então veja, eu posso chamar de barramento esses canais de comunicação, tá? Então tem o barramento System Bus, tem o barramento PCI Express e existe o barramento de comunicação entre processador e memória RAM. Tranquilo? Muito bem. Temos de volta aqui a nossa placa-mãe. Tá? Existe, né, alguns processadores que eles fazem também o processamento gráfico de imagem. Tá? Esse processamento gráfico, às vezes, ele é feito de forma separada, através de uma placa de vídeo. Mas existem processadores que fazem também esse processamento gráfico. Esse processamento gráfico é chamado também de acelerador gráfico. Tá? No caso da Intel, ela chama esse recurso de GPU, que significa Graphics Processing Unit. A AMD, por sua vez, chama essa tecnologia de APU, Accelerated Processing Unit. Tá? Ou seja, quando o processador tem esse recurso, ele é que vai fazer comunicação e gerência da conexão de vídeo que tem na placa-mãe. Ele que vai se comunicar diretamente com o periférico de vídeo que estiver conectado na placa-mãe. Quando você prefere utilizar uma placa de vídeo, então essa conexão de vídeo precisa se conectar na placa de vídeo, já não vai ser mais o processador que vai fazer esse serviço de acelerador gráfico, tá? Vai ser a placa de vídeo, tá bom? Então, nesse momento, eu quero que você entenda que existem alguns processadores que fazem esse serviço também, tá? Do acelerador gráfico. Beleza? Então a gente encerra por aqui a nossa série de vídeos sobre processadores. Existe muito mais conhecimento a respeito de processadores. Se você quiser se aprofundar no assunto, existe bastante material para isso. Mas para a nossa disciplina, esse conhecimento já é suficiente. Agora, claro, se você quiser se dedicar mais na área de hardware, na área principalmente de game, ou de profissionais que vão utilizar bastante processamento gráfico, por exemplo, então é importante que você se aprofunde através de livros, enfim, demais materiais para isso daí. Por enquanto, esse conhecimento é suficiente para a nossa disciplina e para o nosso curso. Beleza? Siga nas outras aulas que eu vou falar de outros componentes do computador. Até a próxima!